Vê, basicamente agora a gente vai entender a diferença entre uma função e uma fórmula, certo? Vamos fazer o seguinte, ó, para entender a diferença entre uma função e fórmula vai ser fácil. Eu vou botar aqui, deixa eu ir para cá, ficar mais homogêneo. Pronto. Eu vou botar aqui, ó, exemplo, ó, 10, 200, 10, 50, 1,50, 30. Pronto, deixar assim. Vê, se eu for fazer uma fórmula para somar esses valores aqui, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que fazer igual 10 mais 200 mais 10 mais 50 mais 1,50 mais 30, que seria assim, igual V6 mais V7 mais V8 mais V, aliás, perdão, V26 mais V27 mais V28 mais V29 mais V30 mais V31. Daria Enter. Ele me daria o valor. Então, isso aqui é uma fórmula. Então, vou agora fazer essa mesma soma. Vou até botar de cor diferente para não se misturar com os valores. Eu vou fazer essa mesma soma usando uma função. Aí eu botaria igual soma, abre parênteses, de V26, dois pontos. Esses dois pontos eu gosto de chamar ele de até V31. Fecho parênteses, dou Enter, ele vai me dar o valor. Da mesma maneira. Agora você pode ver que eu digitei bem menos. Então, a quantidade de item digitado trabalha menor. Se fosse 200 itens, eu ia sempre botar igual soma, a primeira o valor a ser somado e o segundo e o último valor a ser somado, certo? Então, qual a diferença de fórmula para função? Função, função é o seguinte, olha, função para mim, vou dar meu conceito aí. Função é uma fórmula automatizada. É uma maneira de pegar uma fórmula e deixar ela automática para diminuir a quantidade de itens que você tenha que digitar, certo? Então você cria assim uma função para que ela automatize uma fórmula que seria muito grande caso ela não fosse usada. Entenderam agora? Entendeu? Então, o que eu faço com uma fórmula, com certeza daria para fazer com uma função, certo? Então, bora lá. Então, já sabemos a diferença de uma fórmula e de uma função. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vê. Eu tenho aqui a tabela não está muito bem elaborada não, mas eu acredito que dá para a gente entender. P1, P2, P3, P1, P2, P3 e P4. Prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Certo? Nota. Aí aqui eu digito as notas. Certo? E aqui eu tenho que dar a média. Entendeu? Então até essa palavra média aqui não está no local correto. Posso retirar ele aqui. Vou deixar sem cor. Então, digamos que no Excel, muitas vezes a gente também faz planilha para automatizar e facilitar alguns cálculos no nosso dia a dia, como também nós podemos fazer planilhas para pessoas que não sabem usar Excel. Então, você cria uma planilha para uma pessoa e ela vai só digitar os valores nela necessário para chegar a um resultado. Aí, digamos que aqui eu conversando com a professora, eu disse, olha, eu tenho um probleminha aí que seria o seguinte, eu queria uma maneira de tirar a média de meus alunos de maneira rápida. Eu gosto de pegar minhas provas, pegar as provas que eles fizeram, digitar o valor e ele me dá a nota. Aí, ó, na primeira opção, eu fiz o seguinte: eu usei uma, uma fórmula, certo? Então, nessa fórmula era o seguinte: nessa primeira opção aqui, na vermelha, vou deixar vermelho aqui, ó, primeira opção vermelha, certo? Essa primeira opção aqui. A fórmula digitada foi o quê? Foi igual L 14 mais L 15 mais L 16 mais L 17. Some esses valores. Eu botei entre parênteses. Some primeiro esses valores. Depois divida por K14. K14 é 2 aqui, tá vendo?
Ou seja, K14 é a quantidade de provas. Então a professora vinha aqui, se ela fez uma prova, ela vem aqui, um aluno tirou 2. Na segunda prova ele tirou 3. Na terceira prova ele tirou 4. E na última ele tirou 10. Só que é o seguinte, ela não pode esquecer, se ela botou agora, ó, fez 4 provas, onde tem quantidade de provas, ela tem que botar 4. Ele vai dar a média certinho, certo? Só que aí ela sempre tem que lembrar de não digitar nenhum valor aqui, né? Se for com duas, porque o valor que ele botar aqui sempre vai ser somado. Se eu botar mais um aqui, ó, vai dar 5. Se ela não trocar aqui, ele vai pegar o valor de 3 provas, dividir por 2 e o aluno vai tirar uma nota maior, né? Tem que botar sempre 3. Não funciona, vai ter que deixar 0 também. Vai ter que botar 0, certo? Aí, nesse tipo de prova, ela tem que digitar a nota do aluno. Se for 2 provas, digita aqui e aqui, tem que deixar essas vazias. Mas ela não pode também esquecer de digitar a quantidade de provas. Aí vê, tem também, vou botar aqui, ó, 10, 10 e 10. E 10, tá? Aí vê, aqui ele já dividiu por 3. E aqui embaixo não. Aqui embaixo não. Mas essa última fórmula daqui, ela se ligou que foi 4, tá vendo? Mesmo aqui tendo 3. A primeira ela sempre vai dividir pela quantidade que aqui for colocada. Então, a primeira fórmula ela sempre soma tudo e divide pela quantidade daqui, certo? Então, eu tenho que lembrar de ou botar 0 aqui ou não botar nada. Agora, veja bem. Aqui eu usei uma função que é igual média, abre parênteses, de L14 até L17, certo? Então, essa função, ela funciona da seguinte maneira. Vamos esquecer a fórmula e vamos só para essa função aqui, tá? Aqui eu vou botar aqui de amarelo para a gente ficar ligado. Pronto. Essa função, ela funciona da seguinte maneira. Eu vou apagando, ó. Se eu botar só 10, ó, ela identifica se tem 10 e é para dividir por 1. Se eu boto mais 10, ela identifica que é para somar 10 mais 10 e dividir por 2, porque são dois valores, certo? Agora é o seguinte, se eu chegar aqui e botar 0, tá vendo? Ela dividiu por 3, porque é o seguinte, sem o 0, não tem nada digitado na minha, não teve prova. Mas se eu botar um 0, teve prova e o aluno tirou 0. E eu tenho que dividir por 3. Então ela identifica isso também. Então a pessoa só deve ter o cuidado de não dizer, eu não fiz aqui, eu vou deixar com 0 mesmo. Não pode. Se não teve prova, não tem nota, nem 0, nenhum, nem nada. Deixa vazio. Entendeu agora? Então essa função aqui ela já pensou em todos as hipóteses necessárias para que ela seja criada. Deu para entender agora? Tem como se fazer isso aqui, uma fórmula de média sem usar a função? Tem. Só que aí a gente já usaria outra função que seria de situação, que seria se. Se ou se ou, entendeu? Mas aí deu para ficar bem claro, né? Então, sabendo disso, o interessante é o quê? É que você, quando estiver estudando o Excel, você entenda o que é fórmula, entenda o que é função, e toda vez que você for aprender uma função nova, você tenta entender o máximo possível do funcionamento dela, para que você possa deixar explícito algumas coisas. Exemplo, aqui a gente já sabe que não pode digitar 0, que ela sempre é bem simples. Ela vai sempre dividir pela quantidade de células preenchidas. Então aqui só preencheu duas das coordenadas botadas aqui, ó. Então, se só preencheu duas de L14 até L17, só duas foram preenchidas, divide por 2. Se foi 3, vai dividir por 3. Se for 4, vai dividir por 4. Se não for nada, ela vai dar um erro. Vai dizer aqui, ó, divisão. Certo?
Então, deu para entender agora a diferença entre fórmula e função e quais os cuidados que a pessoa deve ter quando for estudar ela. E ver, você pode fazer isso aqui também, ó. Eu não usei a função média, eu posso vir aqui clicar, ó, nesse quadradinho aqui, ó, e ele vai me dar a descrição dos valores que eu vou dizer, que eu vou colocar. Ele me dá uma descrição, ó, retorna a média. Aí vai dizer uma explicação da função, o que faz cada quadradinho desse, ó, tá vendo, ó? Isso serve para toda função que você for usar. E você pode também vir aqui, por exemplo, ó, só digitar o sinal de igual, só eu digitar igual aqui, ó. Aí eu venho aqui e ele vai me dar uma bocado de funções. Aqui as mais recentes usadas. Eu posso pedir para ele exibir tudo. Aí se eu quiser, eu queria como é que fosse, quero procurar uma em específico. Vamos pegar qualquer um aqui, base. Aí eu dou um OK aqui, ó. Ele vai me dizer o que ela faz, o que para que aqui ela me diz como é qual a função dela. E aqui, quando eu clico aqui, ó, pode ver que muda. Ele vai me dizer para que os valores que aqui serão colocados, o que significa, o que vai ser feito. Então aí você tem uma explicaçãozinha também e você pode pedir ajuda aqui, ó, sobre a função. Isso aí, se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar para uma página de ajuda que vai me facilitar o entendimento dessa fórmula. Eu acho que é a internet que tá, pronto, abriu. A internet tá lenta aí, tá, agora abriu tudo de uma vez. Tá vendo, ó? E ele vai aqui, ó, me explicando. Você pode ler e vai ter uma explicação. Massa, né? Então tem tudo que for necessário para que você possa estudar. Então eu acredito que para começo, né? Dá para ter um entendimento bom. Ou seja, procurar ferramentas de aprendizado. Alguma pergunta? Tem alguma dúvida?